Graça e paz, igreja. Hoje estamos aqui para comemorar o Dia do Pastor e agradecer a eles por compartilharem conosco todas as mensagens da sabedoria e alimentar ainda mais a nossa fé. Parabéns, pastores, pelo seu dia. Obrigado por tudo que fazem por nós. Teremos agora uma mensagem musical por Elison e Heitor. Graça e paz, igreja, vamos louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vive pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo, só vive pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas
Ouçamos agora o hino congregacional por Fernanda. Dedico essa música ao nosso pastor Carlos Prado, querido por todos nós. E sendo o dia do pastor, eu não poderia deixar de homenageá-lo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Este nome leva sempre para dentro defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome santo e venerável é Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu clamarás no céu. Nome bom, nossa fé, a esperança do povo. Nome bom, nossa fé, a esperança do povo. Parabéns, pastor Carlos. Que tal agora acompanharmos alguns momentos de 2019? Aquele momento onde as nossas crianças cantaram em homenagem aos nossos pastores. Vamos acompanhar agora? Vamos lá!
igreja temos pastores muito queridos, totalmente dedicado e das ovelhas é amigo. Assim que carinhoso ele sabe corrigir. Seu cajado tem dois lados e mesmo corrigido nos faz sorrir. Exemplos para nossas vidas, eles são os primeiros a obedecer. Seu pastor também é Cristo, chega a nos faz crescer. Antes que esse poema acabe, quero pedir fazer. Ele tem sabedoria, por isso vai nos atender. Não se esqueça de nós, crianças do departamento infantil. Estamos presentes na igreja. Investe em nós, pois nós vamos mudar esse Brasil. Onde está minha ovelha?
nossa querida aluna da EBD, Mariana, preparou uma linda poesia que vai dizer agora em homenagem aos pastores. Vamos ouvir? Homem que Deus escolheu. Homem que Deus escolheu, acredita que ele voltará. Reconhecido pastor verdadeiro, olhando para o mundo inteiro. Leva as pessoas a Jesus Cristo, dignifica o seu nome no que faz, orando por quem é incapaz. Sua vida nas mãos do Senhor, indo por onde for. Levará consigo a família, amando a palavra e a verdade. Feliz Dia do Pastor! Agora vamos ouvir uma mensagem musical por Carol, em homenagem aos nossos pastores. Pais, pastores e irmãos, hoje eu vim cantar, mas antes de cantar eu vou deixar um versículo para vocês. João 10:11. Eu sou bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Amém? Que nós possamos ter muitos e muitos anos com vocês, pastor Manuel, Carlos e Rivaldo. Nós amamos vocês. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar, me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. E por isso que eu canto essa canção em homenagem a ti. Sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração, vi Deus agir através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. E por isso que eu canto essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais
chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Eu louvo ao meu Deus por enviar você. Você é especial para Deus. Oh, oh, você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo para nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. E por isso que eu canto essa canção em homenagem a ti. Ô pastor, obrigada por tudo que o Senhor fez por mim, pela nossa igreja, amém? Que o Senhor se cuide e que sua saúde fique ótima. Beijo! Agora, irmã Ellen vai orar pelos pastores. E assim oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, Senhor, por tudo, Senhor, abençoa cada um, Senhor, dos pastores, Senhor, abençoa a família deles, Senhor. Cura, Senhor, livra eles de todo mal, Senhor. Não só eles, mas também toda a família deles, Senhor. Aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, cura também elas, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, livra eles de todo mal, porque eles sempre estão evangelizando a tua palavra, Senhor, para aquelas pessoas que não conhecem, Senhor. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, por tudo, Senhor. E é isso, em nome de Jesus, amém. Agora teremos um momento da reflexão de Gabriel Silva. Graça e paz, eu sou Gabriel Santos e hoje eu estou com a grande responsabilidade de trazer a reflexão no Dia do Pastor. Peço que abram suas Bíblias em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. 16. Tornou-lhe a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu por lhe ter dito terceira vez: ama-me, e disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, Pai. Eu quero que tu consiga fazer que eu consiga chegar nos corações das pessoas com essa reflexão, Pai. Que eu diminua e que tu cresça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje vou falar sobre a responsabilidade que Deus coloca nas mãos de algumas pessoas. Antes de falarmos sobre o versículo, eu vou ler o poema de responsabilidades que Deus colocou nas mãos de homens e mulheres da Bíblia. Deus perguntou: o que tens em tuas mãos, Adão? Ele respondeu: uma mulher. Então Deus disse: cuide dela. O que tens em tuas mãos, Caim? Ele falou: meu irmão. Então Deus disse: não o mate. O que tens em tuas mãos, Noé? Respondeu ele: uma marcenaria. Então Deus disse: use ela
para o meu serviço e construam uma arca. O que tens em tuas mãos, Abraão? Ele falou, uma promessa. Então Deus disse, abrace ela. O que tens em tuas mãos, Moisés? Ele falou, um cajado. Então Deus disse, coloque o cajado na água e mova, e eu farei um grande milagre. O que tens em tuas mãos, Ruth? Ela falou, a prudência e a virtude. Então Deus disse, da tua descendência virá o meu filho Jesus. O que tens em tuas mãos, Débora? Ela falou, a coragem. Então Deus disse, com ela tu livrarás o teu povo. O que tens em tuas mãos, Tabita? Ela falou, uma agulha. Então Deus disse, com ela vestirás os santos. O que tens em tuas mãos, Saulo? Ele falou, conhecimento da lei. Então Deus disse, com ela ensinará o meu povo. O que tens em tuas mãos, meu filho Jesus Cristo, em que me comprazo? Então Jesus disse, a cruz do Calvário e o cálice do meu Pai. Então Jesus ouviu a voz do Pai dizendo, com esse símbolo morrerás pela humanidade e a salvará. Amém? Na passagem que lemos em João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, Deus coloca nas mãos de Pedro uma responsabilidade de cuidar das ovelhas e apacentar. Jesus sabia que não era uma tarefa fácil. Por isso ele perguntou a Pedro 1, 2, 3 vezes se o amava. E nos diz a Bíblia que Pedro até ficou chateado por lhe Jesus perguntado pela terceira vez se o amava. Então Jesus olhou e disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por que Pedro sabia? Porque Deus sonda os nossos corações, irmãos. Ele sabe de tudo. Mas Jesus precisava ouvir do próprio Pedro essa confirmação. Porque só por amor ele suportaria a obra que Deus está colocando na mão dele. E com os nossos pastores não foi diferente. Pastor Carlos, pastor Emanuel e o pastor Rivaldo. E todos os pastores espalhados na terra. Eles tiveram se chamado para cuidar, pastorear e apacentar as ovelhas. Eles não são qualquer homens. Eles não são homens que só levam a reflexão nos momentos de culto. Não, irmãos. Eu só peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Em primeiro lugar, vocês precisam olhar para os seus pastores como aquele que se sacrifica, que carrega você no colo, você e seus problemas. Em segundo lugar, os pastores têm que cuidar de si mesmo, da sua família,
e de sua casa. Não é uma tarefa fácil. Em terceiro lugar, eles têm que cuidar da igreja, da doutrina da igreja. Eles são os guardiões da nossa igreja. Por isso, ame seu pastor, ore por ele, abençoe ele, ajude-o a cumprir o propósito que Deus colocou em suas mãos. Eu quero parabenizar a todos os pastores da face da terra e os meus, principalmente. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir pelos pastores, ó Pai. Essa oração é só para eles. Que o Senhor continue fortificando eles, que o Senhor abençoe eles, que o Senhor ajude-o a manter forte, firmemente na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a oportunidade. Fiquem na paz. Oi, pastor Rivaldo, oi, pastor Carlos. Quero dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês. Que Deus abençoe vocês. E que Deus sempre ame vocês e sempre esteja com a família de vocês. Estou morrendo de saudade. Que vocês guardem a gente nos coração de vocês. E que vocês estejam com muita saudade que nós estamos com a de vocês, tá certo? Um beijo, tchau. Te amo. Boa noite. Hoje eu vou aqui para fazer uma homenagem aos pastores. Obrigado, os pastores, por cuidar da minha família e de mim. Tchau. Beijo, pastor Carlos. Olá, bom dia, graça e paz. Meu nome é Monique e eu queria deixar uma mensagem para nossos queridos pastores, pastor Rivaldo e pastor Carlos. Que o Senhor abençoe grandemente suas vidas e muitas felicidades. Obrigada por ser nossos pastores. Abraço, Monique. Dia dos Pastores, vocês são a bênção de Deus para nós. Eu irei deixar para a meditação de todos vocês Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Feliz Dia dos Pastores. Os bons pastores tentando se resolver. Obrigado, pastores, por cuidar tão bem da Igreja Batista da Batalha. Queremos desejar um feliz Dia dos Pastores para vocês. Que Deus te abençoe. Feliz Dia do Pastor! Oi, eu quero falar sobre os pastores que eu amo muito ele. Feliz Dia do Pastor! Tchau! Pastor, muito obrigado por nos ensinar a palavra de Deus. Feliz Dia do Pastor. Pastor é engraçado. Feliz Dia do Pastor a todos os pastores, não só pastores, mas também pastoras da igreja. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, cada dia mais, porque vocês merecem, que Deus livre vocês de todos os males, porque vocês sempre estão evangelizando a palavra de Deus para todos, para todo mundo reconhecer Deus. Aquelas pessoas que não sabem da palavra de Deus, vocês falam. Então, um beijo para todos os pastores da igreja. Oi, graça e paz. Estou aqui para desejar um feliz Dia do Pastor. Hashtag se cuide e desejo tudo de bom. Nós te amamos, pastor. Hashtag fique em casa. Tchau. Pastores, nós agradecemos por todo o esforço e dedicação de vocês e desejamos que Deus, em sua infinita bondade, os abençoe grandemente. Feliz Dia do Pastor! Pastores, desejo que Deus derrame chuva de bênção sobre vocês e que abençoe vocês.
Feliz Dia do Pastor! Pastor, homem semelhante a nós, sujeito às mesmas dores e paixões, sujeito às mesmas tentações, temores e tribulações que a vida cada dia nos impõe. Grandiosa é a obra que Deus confiou a ti. Cuidar o povo do Senhor com zelo, graça e amor, e Ele cuidará de ti. Paixões, sujeito às mesmas tentações, temores e tribulações que a vida cada dia nos impõe. Pastor, grandiosa é a obra que Deus confiou. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos pastores. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Aos irmãos da igreja, dos amigos que nos acompanham nas redes sociais da Igreja Batista da Batalha, aos irmãos do Cajá que sempre que estão conectados conosco. Também mandar um abraço para o pastor Epaminondas Cristóvão, da Igreja Batista Central de Itaí Paulista, lá em São Paulo, que sempre quando pode ele está conectado conosco. E manda um abraço para o nosso pastor Carlos Prado. Bem, irmãos, nessa manhã nós iremos falar, dar continuidade à lição, a lição de número 8, que tem como título Cristo, presente de Deus para o mundo. Cristo, presente de Deus para o mundo. Quando a gente fala em presente, geralmente é quando você vai presentear alguém que te fez algo bom para você, alguém que conquistou alguma coisa, ou alguém que está aniversariando, você vai, presta aquela homenagem, dá um presente. Ou quando você machuca alguém e você quer fazer a reconciliação, quando você quer pedir desculpa, você quer se reconciliar com a pessoa, você vai e oferece um presente. Mas aqui no tema, Cristo presente de Deus para o mundo, o que é que o mundo tem oferecido a Deus, para que Deus ofereça o seu Filho como presente? Desde que o mundo é mundo, lá no Éden, devido à desobediência, ao pecado, o que é que o ser humano tem oferecido a Deus? Lá em Provérbios fala que o que darei ao Senhor
por todos os benefícios que Ele tem me dado. Então, por que Deus ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para presentear a humanidade? Em questão de presente, quando você vai presentear uma pessoa que está aniversariando, até no Natal, uma data onde nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, quem recebe o presente somos nós. Ora, quem está aniversariando não é o Senhor Jesus Cristo? E por que nós recebemos presente? O que você tem oferecido a Deus, o que você tem oferecido ao Senhor Jesus Cristo como aniversariante, qual o presente que você tem oferecido? 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, é o texto da nossa lição. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz o seguinte: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliado consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se manter seguro, o que é que eles faziam? Eles ofereciam um presente a um outro reino mais forte do que ele, para manter a união. Se algum reino ofendeu o outro, eles ofereciam um presente para manter a paz. Isso é um ato de propiciação. Nós falamos também sobre reconciliação, mas a propiciação é o ato de justificar o pecador ou remover a culpa do pecado através de um sacrifício. Tem a ideia de pacificar por meio de um presente. É como eu falei no início, às vezes um presente é para você pedir desculpa a alguém. Deus, nesse caso, ofereceu Cristo, seu Filho, como presente ao mundo, para fazer as pazes com o mundo. Deus tomou a iniciativa. No caso, quem ofendeu? Quem está ofendendo aí? Somos nós. Então nós é que deveríamos oferecer a Deus um sacrifício, um presente para pedir perdão e se reconciliar. Mas Deus se antecipou. Deus assim ofereceu o seu Filho. 2 Coríntios 5, 21 diz o seguinte, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos e amigos, o preço do pecado, ou o preço da desobediência, que foi o pecado, é a morte. Romanos 6, 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é tão sério aos olhos de Deus, que exige a morte do pecador. Deus leva tão a sério. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para nos ensinar isso. E a morte, o sangue derramado, que faz a propiciação, ou seja, a reconciliação ou a expiação dos pecados. Aí nós iremos ver lá no Velho Testamento a ideia do tabernáculo, que Deus constituiu, o tabernáculo. Era um templo móvel de Israel, na caminhada pelo deserto. Era uma tenda onde o povo de Israel se reunia para adorar a Deus. Seu propósito era permitir que as pessoas se aproximassem de Deus. O tabernáculo representava a presença de Deus, onde as pessoas poderiam se reunir para sentir a presença de Deus. No Monte Sinai, depois que tirou os israelitas do Egito, Deus deu a Moisés as indicações sobre como construir o tabernáculo. Esse seria um lugar sagrado. Você vai encontrar lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, Deus fala para Moisés como deveria ser esse lugar sagrado para se reunir o seu povo. Os israelitas poderiam oferecer sacrifícios para o perdão dos pecados e ali adorar a Deus. O povo ficava no pátio do tabernáculo, aonde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios no altar do holocausto e abençoavam o povo. E logo na entrada, de acordo com o texto lá no Êxodo capítulo 30,
era colocada uma bacia de cobre com água, e a água ficava à disposição na entrada da tenda para os sacerdotes se lavarem antes de entrar no tabernáculo. Veja como era sério, como era algo muito importante entrar na presença de Deus. Existia uma roupa especial, existia todo um protocolo para entrar no tabernáculo, para poder se apresentar diante de Deus. Você vai encontrar isso lá em Êxodo, no capítulo 30. Aí dentro da tenda havia um candelabro de alumínio que iluminava o local, e uma mesa que se colocavam alguns pães. E esse era o lugar santo, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. No fundo da tenda havia uma parte separada para um grande véu. Aquele véu, quando Jesus Cristo foi crucificado, o véu do alto a baixo se rasgou. Então existia um véu, e esse lugar era chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos. Ali ficava a arca da aliança, que era o grande símbolo da presença de Deus. Então, para se apresentar diante de Deus, para pedir perdão pelos erros, pelos pecados, Deus se antecipou, chamou Moisés e fez algumas exigências para que o povo pudesse pedir o seu perdão. Você também pode ver isso lá em Êxodo capítulo 26 e o capítulo 30. Existiam os rituais que eu falei para o tabernáculo. Existia uma roupa, mesa para o holocausto, água para se lavar, porque se os sacerdotes entrassem sem se lavar, seriam mortos. Então existia todo um protocolo para que pudesse se apresentar diante de Deus. Aí, por causa do pecado, todos nós estamos separados da presença de Deus. Está lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da presença de Deus. O altar do holocausto, onde os sacrifícios eram constantemente queimados, lembrava o povo o preço do pecado. Somente a morte de um sacrifício poderia pagar pelo preço do pecado. Os holocaustos também apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, que pagou um alto preço por causa dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo, ele se ofereceu para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Hebreus, capítulo 9, 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo do tabernáculo, se aproximando de Deus, depois de se purificarem, e com roupas especiais, os sacerdotes iam até o local, uma vez por ano, para pedir perdão a Deus, oferecer um sacrifício, para o povo se reconciliar com Deus. Só podemos nos aproximar de Deus, nós só podemos nos aproximar de Deus quando somos purificados dos nossos pecados. E quem nos purifica? O sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra que lá no tabernáculo só o sacerdote tinha autoridade para entrar? Mas quando Jesus Cristo se entregou como sacrifício vivo, e o seu sangue foi derramado, e o véu do templo se rasgou, nós nos tornamos sacerdotes. Nós temos o livre acesso para se encontrar com Deus e pedir perdão para os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças.
Hebreus 10, 21, 22. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegou-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, meus irmãos, meus amigos, para se chegar a Deus, precisamos limpar os nossos corações, precisamos nos purificar, como os sacerdotes faziam, com roupas, com gestos, lavando as mãos, com toda a reverência, para se chegar na presença de Deus. Jesus Cristo, ele entrou na presença de Deus para se oferecer como sacrifício perfeito. Agora, todos podemos entrar na presença de Deus. Hoje em dia, não precisamos mais de um tabernáculo para estar na presença de Deus. Isso era só um símbolo da realidade espiritual. Jesus cumpre todas as exigências, todas as funções do tabernáculo. Jesus Cristo se apresenta dentro dos nossos corações. Hebreus 9, 11, 12. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não de criação, nem por sangue de bodes, nem bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Em 1 João 2,2 também diz o seguinte: e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Deus ofereceu Jesus para reconciliação, como se estivesse pedindo perdão à humanidade, porque Deus se antecipou, porque a humanidade era que deveria oferecer, pedir perdão, se antecipar pela sua desobediência. Também vamos ler lá em 1 João 4,10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, olhe lá, mas em que Ele nos amou amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Veja como Deus é interessante, né? Deus, no seu infinito amor, na sua preocupação com a humanidade, Ele se antecipa para resgatar a humanidade. Deus oferece o seu Filho como presente. A morte de Cristo foi um presente para todos nós. E onde é que nós iremos encontrar na história que a morte de alguém foi presente para milhares, milhões de pessoas? Só na palavra de Deus nós iremos encontrar. E esse presente foi Jesus Cristo. E lá em Romanos 5, 8, 9, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o amor de Deus, para que Deus não se irasse completamente com o povo, ofereceu o seu Filho, para que hoje pudéssemos ter vida em abundância. Jesus, com o seu sacrifício, nos salvou da condenação eterna. Todos nós sabemos que Deus, quando criou a humanidade, criou o Éden, criou Adão e Eva, criou para que eles fossem eternos. Mas devido à desobediência, devido ao pecado, a humanidade se afastou. A humanidade se separou do amor de Deus. E quando Jesus Cristo foi oferecido como tabernáculo, como sacrifício vivo, quando Jesus foi oferecido por Deus para se sacrificar pela humanidade, Jesus foi a ligação, foi a reconciliação do povo para Deus. Ou seja, a partir do momento que o ser humano, você que está nos ouvindo agora, a partir do momento que você reconhecer que é um pecador, e reconhecer que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, para te salvar,
e reconhecer que precisa convidar Jesus no seu coração, você será salvo. Você será liberto do pecado da morte. Que pecado da morte? Da desobediência lá atrás. Quando Adão e Eva desobedeceram, quando eles pecaram e separou a humanidade de Deus, Deus se colocou à disposição e ofereceu Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que nós possamos nessa manhã ter essa consciência, que não é preciso mais sacrifício de animais, se sacrificar o seu corpo, não. Precisamos entender que o verdadeiro sacrifício é o nosso arrependimento, é um coração limpo diante de Deus, para que Cristo, presente de Deus para o mundo, seja verdadeiro na sua vida. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esta manhã, parabenizando os pastores pelo dia do pastor e todos aqueles que é chamado para o ministério, que Deus abençoe cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome. Queremos Te agradecer ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ó Deus, como sabemos, como foi difícil poder oferecer o Seu próprio Filho em resgate de um povo desobediente, de um povo que não se preocupa com o outro. Mas Tu, Senhor, se antecipasse e oferecesse Jesus Cristo, o Teu Filho, para que todo aquele que crer no Seu nome e nas Suas maravilhas pudesse ser salvo da condenação eterna. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. E continua, Senhor, falando aos nossos corações, e principalmente a todos nós, daqui da Batalha, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que acompanham o canal da Igreja Batista da Batalha, que possam sentir a Tua presença através das programações, das mensagens, e tudo aquilo que nós estamos fazendo conforme a Tua palavra. Nós queremos Te agradecer no nome santo de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.